Será que você vai me reencontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, lá vou eu. Vai me reencontrar se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me reencontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, lá vou eu. Tudo nessa noite, Pai, é pro Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, simplesmente, ó Pai, quebrantados pela sua presença. Deus, realmente, ó Pai, apaga seus caras de nós aqui, Senhor, e ministra aos nossos corações, ó Pai. Nós queremos a sua presença, ó Pai. E nessa música, nós queremos declarar a Ti, Senhor, acende um fogo, ó Pai, em nossos corações, ó Pai. Realmente, ó Pai, queima aqui dentro, Senhor, realmente, ó Pai, faz a transformação que apenas o Seu Espírito Santo pode fazer. Acende um fogo em meu coração que eu não posso conter, nem me controlar. Quero mais de Ti, Deus. Quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei, eu não controlarei. Quero mais de Ti, Deus. Quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não posso conter, nem me controlar. Quero mais de Ti, Deus. Quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não posso conter, nem me controlar. Quero mais de Ti, Deus. Quero mais de Ti, Deus. Declare do fundo do seu coração: Deus, acende meu coração, Pai. Acende, ó Pai, a chama que queima, Senhor, pelo Seu amor.
a chama que realmente vai fazer o certo, a chama que realmente, ó Pai, age de alegria ao escutar o seu nome, ó Pai. Abre os nossos corações, Deus, que levanta quem nós somos, Deus. Nós não somos ninguém sem Ti, Pai, mas o Senhor é tudo. Então, nessa noite, ó Pai, realmente atenda a nossa oração, Pai, e acende fogo, ó Pai, nosso coração, vem. Acende um fogo em meu coração, que eu não posso esconder, nem me controlar. Eu quero mais é Ti, Deus. Eu quero mais é Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais é Ti, Deus. Eu quero mais é Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais é Ti, Deus. Não há outro lugar, Pai. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em Teu amor, em Teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em Teu amor, em Teu amor. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, eu não controlarei. E quero mais é Ti, Deus. E quero mais é Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais é Ti, Deus. Eu quero mais é Ti, Deus. Não há outro lugar, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em Teu amor, em Teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em Teu amor, em Teu amor. Se você puder ficar no seu lugar ainda de pé, continue com seus olhos fechados. E comece a imaginar que aqui é o melhor lugar onde você pode estar. Mas com seus olhos fechados, porque não é na igreja presbiteriana que é o seu melhor lugar. Não é neste banco que você está sentado, mas é na presença de Deus. Pensa que você agora está sozinho, que você está no lugar sozinho. Continua com seus olhos fechados e imagine que você está num lugar sozinho. Só que nesse lugar, de repente, você começa a ver uma luz, algo muito forte, sabe, no seu coração. E você começa a se encher de alegria, não porque você está sozinho, mas porque você consegue sentir que tem uma pessoa do seu lado. E essa pessoa que está do seu lado agora, que você está vendo, ela é Jesus. Você começa a ver, começa a sentir Jesus do seu lado, começa a sentir Ele abraçando você, você começa a sentir Ele te puxando pelo braço, Ele te levando a um lugar melhor, Ele te levando a um lugar onde só você e Ele tem a intimidade de você poder conversar com Ele, de você poder abrir o seu coração. Então comece a imaginar agora um lugar onde você queria estar ao lado de Jesus. Se você pudesse escolher um lugar agora, para poder ter um tempo com Jesus, para você ter um tempo com Jesus, você puder abraçar Ele, para você poder chorar com Ele, para você poder sentir a presença dEle, para você poder sentir as emoções, sentir a alegria que Ele tem ao estar com você. Imagine agora que você está nesse lugar, e só está vocês dois, e então você começa a falar coisas que você queria falar para Deus, coisas que você queria falar para Jesus, mas você tinha tanto medo do que as pessoas imaginariam que você pudesse falar. As pessoas ficariam com vergonha, tirariam sarro de você, porque você estaria falando sozinho. Mas você não está falando sozinho, você está falando com Jesus, Ele está do seu lado. Então agora comece a falar, não precisa falar alto.
Se você quer gritar, você pode gritar. Se você quer falar alto, você pode falar alto. Mas se você quer falar baixinho com Jesus agora, comece a falar com Ele, pois esse é o melhor lugar onde você pode estar, que é ao lado de Jesus, é na presença do nosso Pai. Comece a declarar para Ele palavras de quanto você o ama, do quanto você precisa dEle neste momento. Comece a declarar o quanto você depende dEle, o quanto você depende da presença dEle. Oh, Pai, eu preciso, Jesus, de Ti. Nós precisamos, oh Pai. Eu preciso de Ti, Jesus, ao meu lado. Aqui é o melhor lugar, oh Pai, onde eu posso estar. Aqui é o melhor lugar onde eu posso estar, Jesus, é do seu lado. Começa a dizer isso para Ele, que não há outro lugar. Em Teu amor, não há outro lugar. Começa a declarar isso para Ele. Essa canção é você dizendo para Jesus que não há outro melhor lugar do que estar na presença dEle, do que estar no amor dEle, do que estar debaixo das suas asas. Comece a falar isso para Ele agora. Deus, não há outro lugar que nós queremos estar, ó Pai, a não ser debaixo de Ti, ó Pai, a não ser no Seu amor, ó Pai, a não ser na Sua presença, Jesus. Não há outro lugar, ó Pai. Por isso, Deus, queremos essa noite, ó Pai, essa noite, ó Pai, nós queremos que o Senhor, ó Pai, faça morada no nosso coração, ó Pai, que o nosso coração se encha de Ti, ó Pai, porque o nosso lugar é ao Seu lado, o Senhor vai estar conosco dia após dia, ó Pai. Por isso, neste momento agora, ó Pai da palavra, esteja abençoando, ó Pai, a vida da Juliana, ó Pai, que ela seja usada pelo Senhor, ó Pai. Esteja abençoando o nosso coração, que o nosso coração esteja aberto a cada palavra, que o Seu Espírito Santo possa ministrar no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, galera. Eita! Queria convidar a Juliana, que estivesse aqui. Te ajuda, tá, gente? Gente, essa aqui é a Juliana. Ela é a nossa convidada especial, que a gente falou semana passada. A gente até comentou um pouco que ela é psicóloga, mas eu vou deixar com que ela se apresente. Ela apresente a família também que vem acompanhando ela. Mas essa é a galera aí, ó. Está em suas mãos agora. Deus abençoe. E aí, gente, tudo certo? Vocês estão bem? Não sou tia, tá? Por favor. sou velha, mas não tanto assim. Vamos ver. Ó, eu não sei... Opa, peraí, ó, eu falei, eu ia falar agora, eu não sei lidar com isso, já fui para obrigada, né, no final da palestra já. Gente, eu estou muito feliz de estar com vocês, eu estou muito feliz com esse convite. Eu agradeço muito a Deus sempre que Ele me dá as oportunidades de falar com adolescente, porque é uma geração que eu amo muito, e vocês são muito especiais, né? Então, eu fico muito feliz de poder vir aqui, falar com vocês, trazer um pouco de conhecimento nas áreas da psicologia, e também falar um pouco sobre Jesus, né? Junto com a psicologia, eu sempre falo que Jesus e psicologia é um casamento perfeito, assim, né? Porque é uma potência em Deus muito grande. E eu espero suprir as expectativas de você. Se você veio com uma expectativa alta, eu espero suprir isso em nome de Jesus. Se você quiser perguntar alguma coisa no final, eu vou estar disponível. Acho que eu não vou abrir para perguntas, porque é muita gente, né? Daí todo mundo ia ficar perguntando, ia ficar uma coisa meio maluca, assim. Então, eu vou deixar para perguntar depois, tá bom? Então, se você quiser conversar comigo, fique à vontade. Estou super disponível, tá bom? Minha família está aqui, porque... eu não dirijo em estrada, e eles vieram, né, me trazer, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu esposo. Eu ia falar que minha irmã está solteira, mas acho que não adianta aqui, né? Todo mundo é muito solteiro aqui. Todo mundo é solteiro mesmo, né? Não tem nenhum jovem, né? Mas minha irmã é disponível, tá bom? Se alguém conhecer um jovem,
que queira namorar, casar, ter filhos. Olha lá, Gugu. Ah, olha lá, ó. Olha lá, Vanessa, já tem um pretendente aqui, ó. Ai, gente, então vamos lá. Eu vou falar um pouco com vocês, então. Aí, muito bem, obrigada. Eu vou falar um pouco com vocês sobre emoções. Como as nossas emoções influenciam a nossa vida. Vamos lá, então. Vou me apresentar um pouquinho. Olha lá, ó, já no começo. Ih, tem que apontar para lá. Tanner. Ah, deu. Ai, gente, olha, esse negócio aqui não vai dar muito certo, eu acho. Se eu fizer assim, vocês conseguem daí? Tá bom. Se o negócio falhar, ó, tô com vocês, hein? Então, essa sou eu. Eu sou Juliana, eu sou psicóloga desde 2014. Atendo em clínica. Meu foco principal é com adolescentes e família. Atendo muito adulto. Minha abordagem é uma abordagem que tem muito resultado em clínica, é muito legal, porque é muito rápida essa abordagem. Chama cognitivo-comportamental, e nós acreditamos que essa abordagem, se a gente muda a forma de pensar, a gente muda a forma de se comportar. E eu falo que é uma abordagem que se assemelha muito à Bíblia, porque Jesus nos muda de dentro para fora, não é mesmo? E essa abordagem também faz isso, ela muda de dentro para fora. Por isso que é uma abordagem que é muito, na minha cabeça, faz muito sentido com a Bíblia. Eu faço muito grupo de debate com adolescente em escolas públicas, e eu trabalho muito com ansiedade, depressão, toque, fobias específicas, enfim. E aí esse é meu contato, meu Instagram, me segue lá no Instagram, eu posto vídeo, posto fotos, e vai ser bem legal. Se você puder me seguir, para você me acompanhar, ver o que eu estou postando, beleza? Vamos lá, então. O que é influência? O que é influência, gente? Vocês estudaram bastante, estudaram não, né? Tiveram bastante coisa aqui, né? Falando sobre influência. O que é influência? Algo que nos influencia a fazer algo? Nos induz a fazer algo. Verdade. Eu vou resumir influência naquela digital influencer. Meninas, vou falar com vocês agora. Sabe aquela pessoa que você segue no Instagram e vê ela postando todas as roupas maravilhosas que ela posta, aqueles sapatos incríveis que ela posta, e você fala, ai, queria tanto, mas eu não tenho o dinheiro dela, eu não tenho o Instagram que ela tem. Isso é digital influencer. A pessoa te influencia e você quer ser igual àquela pessoa, não é verdade? Você fica olhando ela, aquele cabelo incrível, você fala, ai, você é igual a ela, gente, um dia, quem sabe? Daí nunca chega esse dia e você fica frustrado, você fica chorosa, você fica triste, porque esse dia não chega, não é? Mas essa influência está lá. E os meninos? O que acontece? Só as meninas têm digital influencer, né? Os meninos não olham o Instagram, não é verdade? Os meninos não fazem nada disso, não é? Vê o fortão lá, fazendo academia, daí olha aquele corpo... Olha aquele corpão lá no Instagram e fala assim, frango com batata doce. Dá-lhe frango com batata doce, não é verdade? Come, come, come. Daí o que acontece? Não consegue aquele corpo também, não é verdade? Então, a influência, como o nosso amigo ali falou, é o poder que as pessoas têm de nos influenciar de fato, de nos induzir a fazer algo. Isso tanto para o bem quanto para o mal. E por que eu estou falando isso? Porque influência tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Como as nossas emoções nos influenciam. Como as nossas emoções dentro de nós nos impulsionam a fazer algo. E é sobre isso que eu vou falar. Tá bom? Então, acho importante a gente saber o que é, né? Que existe essa influência e que ela é tanto boa quanto ruim. E o que são emoções, gente? Emoções. É difícil definir, não é? Emoções? O que são emoções? Emoção é uma sensação física, aquela coisa assim, ai, olhei uma pessoa, fiquei, ai, que legal, que delícia, não é? Ai, vamos ficar perto dessa pessoa. Menina é assim, né? Fica com a emoção à flor da pele. Ou você tem raiva, e aí você fica, ai, não estou aguentando essa pessoa, não estou aguentando ficar perto dela. Tudo isso é emoção, não é? A emoção,
é um estímulo, e ela pode ser um sentimento ou um acontecimento. No latim significa esmovere, significa mover para fora, ou afastar-se. Então, a nossa emoção nos faz mover para alguma coisa, ou nos afastar de algo. Tem várias emoções que rondam a nossa vida. Eu vou falar sobre algumas delas, algumas principais, né? Sobre algumas emoções que mais aparecem em nós. E essas emoções podem nos fazer mover para fazer algo, ou a gente se afasta de alguma coisa, por medo, por insegurança, enfim. E a gente, às vezes, fica muito escravo das nossas emoções. Eu vejo muito isso nos adolescentes. Eu e meu esposo, nós somos da Igreja Nova Aliança, lá de Londrina. E lá na nossa igreja a gente trabalha com adolescentes, né? E a gente ama essa geração, essa é uma geração que a gente gosta muito. E lá a gente percebe muito, acho que isso acontece lá, né? Os adolescentes têm muitas emoções afloradas. E às vezes eles não conseguem lidar muito bem com essas emoções, porque é tanta mudança, não é mesmo? É tanta coisa que os adolescentes e que vocês passam, que é muito difícil às vezes lidar com algumas questões. E aí acontecem problemas com depressão, problemas, né, vontade de se matar, enfim. A gente está no Setembro Amarelo e eu acho que é muito pertinente a gente falar sobre emoções. A gente falar sobre como você deve deixar ou não essa emoção influenciar você, e o que você deve fazer caso uma emoção negativa esteja influenciando sua vida. Beleza? Vocês estão comigo, gente? Vocês estão quietinhos assim mesmo? Ah... Vocês estão com vergonha, né? Não precisa ficar não, gente. Emoção versus razão. Quem aqui se considera uma pessoa emocional? Levanta a mão. Emocional. Quem aqui se considera uma pessoa racional? Levanta a mão. E os que não levantam a mão, não é nada? É o meio termo. Boa. Meio termo é muito bom. Você não ser nem muito emocional e nem muito racional. Shhh. Olha, só porque eu perguntei se vocês são quietinhos, né? Aticei o negócio. Cutuquei a vara, né? Cutuquei a onça com a vara curta. Falei tudo errado. Gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Deixa eu contar uma coisa. Eu erro muito palavras, tá? Tem hora que eu dou umas engasgadas assim, ó. Mas vocês entendem, né? Hã? O que vocês falaram? Ah, nada, não. Ignora, tá bom. Emoção. A nossa mente emocional nos faz ser mais impulsivos e tomar decisões as quais podemos nos arrepender. Ou seja, emoções, quando elas vêm com muita potência, a gente se arrepende de algumas coisas que a gente faz. Porque ela vem tão grande, às vezes, que a gente não dá conta disso. E aí a gente acaba sendo impulsivo em algumas atitudes nossas. E aí as pessoas olham para algumas pessoas e falam assim: nossa, você vê aquela pessoa ali chorando toda hora, não para de chorar, ai, coitada, está sofrendo. Porque ela é tão emocional, às vezes chorar não tem nada a ver com fraqueza, tá bom? A gente já vai falar sobre isso. Só que a gente tem esses estereótipos, não é mesmo? De que chorar é questão de fraqueza, de que você não pode demonstrar as suas emoções. Aí quando alguém começa a demonstrar, você fala: ah, essa pessoa tem dificuldade, essa pessoa não sabe fazer nada, coitada dessa pessoa, está sofrendo muito. E isso é emoção. Isso é você ter uma mente mais emocional. E aí a mente racional nos faz ponderar sobre as situações, mensurar consequências, ganhos, perdas, enfim. Pensamos, e algumas vezes você ser tão racional te impede de agir algumas coisas, porque você pensa e pensa de novo, e só fica pensando, e passa 1 ano, e passa 2 anos, e passa 3 anos, e a sua mente racional não deixa você fazer nada. Muitas vezes, você ter essa mente racional te impede de sentir as coisas. E é o que eu sempre falo para os meus pacientes em consultório. Você precisa sentir as coisas. Não dá para você ficar olhando, por exemplo, a tristeza e falar: tristeza? Não estou afim. Deixa você ali, só vou sentir alegria, porque a alegria final é a emoção que, né, é maravilhosa. E aí você fica tão racional, escondendo de você os seus sentimentos, que quando esses sentimentos vêm, eles vêm com uma potência muito forte. E isso, em alguns momentos, é destrutivo para a sua vida.
E você não pode ficar escondendo os seus sentimentos de você. Você tem que ser equilibrado, igual a amiga aqui na frente falou. Você tem que ter o meio termo. Você tem que ser tão emocional e também racional. Saber ter o equilíbrio. Eu sempre falo para as pessoas, os extremos não são bons. Quando você fica no 8 e você fica toda hora chorando e só fica nisso, não consegue sair desse lugar, nananã, é ruim. Aí quando você vai pro 80 e fica pensando e não faz nada, e só fica pensando, deixa o negócio consumindo você, mas não faz nada com isso também, é ruim também. Você precisa ter o meio termo. E é fácil ter meio termo na vida? Não, não é? É muito mais fácil a gente sempre ficar nos extremos. E isso é uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes. Perceba os seus extremos. Comece a perceber onde você está. Porque aí você consegue achar o equilíbrio. E é isso que a gente precisa fazer. Não é? Jesus não vivia nos extremos. Você consegue ver na Bíblia Jesus nos extremos? Eu não consigo. Eu consigo ver um cara equilibrado. Não é verdade? E a gente precisa seguir ele como exemplo. Não é? Ele não é nosso exemplo? É ou não é? É. E a gente precisa ter ele como exemplo. E aí eu coloquei algumas caricaturas aqui, só para a gente dar um pouco de risada, e para a gente entender um pouco mais disso que eu estou falando. A emoção fala para a razão. Às vezes é preciso calar a voz da razão para que eu possa me apaixonar em paz. Não é verdade? Às vezes, nosso pai e nossa mãe falam, filha, não vai lá. Filha, não faz isso. Filha, fala comigo. Meus pais, às vezes, faziam isso muito comigo. Juliana, o que está acontecendo? Por que você está revoltada? Juliana, você tá certo as coisas que você está fazendo. E eu falava assim, deixa a razão para lá, deixa eu curtir minha emoção aqui. Então, eu vou com meus amigos, eu faço um monte de coisa errada, eu curto a vida, não é? Só emocional. Aí você cala a voz da razão e só cuida da emoção. Só deixa a emoção tomar conta. Isso é bom? Não. Porque às vezes você pode entrar em furadas, entrar em relacionamentos que você não precisa, entrar em situações que você não precisa, e aí você fica escravo disso em alguns momentos, e você não pode deixar isso acontecer. Voltemos, né? Equilíbrio, beleza? E aí a outra chargezinha, a razão fala, essa culpa é minha ou é sua? Daí a emoção fala, essa é sua, a minha virou angústia, de tanto que ficou guardada. Novamente, emoção e razão, guarda, uma hora, a gente vai explodir. Eu vou fazer uma dinâmica com vocês, que é uma competição, depois no final. E a gente não pode deixar isso acontecer com nós. A gente não pode deixar esse negócio virar uma bola de neve dentro do nosso coração. A gente precisa aprender a falar sobre o que a gente está sentindo. E essa eu acho que é a minha maior motivação aqui. Tentar fazer com que vocês falem sobre o que vocês estão sentindo. Procurar o líder de vocês, os seus pais, supervisores, pastores, enfim. Procurar pessoas que são apoio para você, para que você não sofra sozinho. E eu tenho certeza que muitas pessoas aqui nessa igreja sofrem com algumas questões. Têm passado por situações difíceis de depressão, têm ficado ansiosos com muitas coisas, e você tem permitido com que isso cresça e que você não fale nada. E você precisa começar a verbalizar, senão uma hora você não aguenta. E eu não estou sendo pessimista, estou sendo realista. Estou trazendo realidade para você, e você precisa falar sobre o que você está passando. Não dá para sofrer sozinho. Eu sempre brinco, sabe aquele filme Náufrago? Gente, não é da época de vocês, né? Ai, que velha. Vocês sabem, sim, gente. Náufrago é aquela pessoa que fez o Wilson, bola do Wilson. Sabe aquela bolinha? O Wilson, gente, que tem aquela carinha vermelhinha com a mãozinha assim, ó. Vocês sabem, não sabem. Ai, meu Deus, que novos que vocês são. Gente do céu. Mas, enfim, o náufrago é um cara... Olha como ninguém consegue passar as coisas sozinhos. O náufrago foi um cara que naufragou, obviamente, e ele foi parar numa ilha deserta. E nessa ilha, ele ficou tão angustiado de ficar sozinho, que ele criou o Wilson, que é uma bola, que ele tinha uma mão estampada, ele fez um roxinho na bola, e ele ficava conversando com essa bola, para ele não ficar sozinho. Lembraram agora? Fez todo sentido na minha cabeça agora.
O náufrago não conseguiu ficar sozinho. O náufrago não conseguiu ficar sozinho. Por quê? Porque ninguém nasceu para ficar sozinho. Ninguém nasceu para ficar sozinho. Você nasceu para viver em comunidade. Você viveu para estar com pessoas. E uma das piores coisas que uma pessoa pode sentir é o sentimento de solidão. Ela fica se sentindo sozinha o tempo inteiro, e isso acaba virando uma angústia muito grande, aí você não procura ninguém, você não fala sobre o que você sente, e aí isso vai virando uma angústia em você, e vai virando uma bola de neve, e você precisa falar. Tá bom? E agora, eu preparei uma coisa bem legal para vocês. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Divertidamente. Ah, esse é da época de vocês, né? Esse é mais novo, na verdade. Divertidamente. Esse filme é fantástico. Eu acho ele incrível porque ele mostra muitas coisas para nós. E ele revela as nossas emoções e como as nossas emoções nos influenciam. E aí eu vou falar algumas emoções para vocês. E eu vou começar pela alegria. Vocês lembram da alegria no filme, do Divertidamente? Ela é a pessoa que manda, não é? Ela é a pessoa que comanda todas as coisas. Então ela tem lá tipo um joystick, assim, não sei como fala, um controle remoto lá, do cérebro, e ela fica lá. Daí a tristeza chega, ela fala assim, sai daqui que esse negócio é meu. Ninguém vai ficar aqui, essa alegria aqui, essa menina só vai sentir alegria, não é verdade? E aí a alegria domina a mente da menininha. É saudável? É, né? Claro que é, imagina. Todo mundo sente alegria o tempo inteiro, não é verdade? É? É ou não é? Você fica feliz 100% do tempo? Você nunca ficou triste? Tá vendo? É mentira, gente. Aquilo que a alegria fazia no cérebro daquela menininha não era saudável. Ela queria só dominar. Então, só ela podia mandar. Ela era a cara, né? Só fazia tudo que ela queria, ficava lá. Não é saudável. Depois a gente vai perceber, eu vou falar um pouco mais disso. A gente percebe que essa menina, ao longo do filme, ela sofre bastante depois que ela tem contato com as emoções dela. De tantas vezes que ela escondia isso dela mesma. Então, a alegria é a nossa emoção mais positiva e está associada de forma direta com o prazer e a felicidade. Por isso que é tão legal sentir alegria. Por isso que você fica tão feliz, né, quando você fica, quando senti uma coisa boa, vivenciei uma coisa boa, meu pai comprou um celular novo para mim, que mais você pode sentir alegria? Comi uma comida muito gostosa. Na nossa igreja, a gente só sai para comer, aqui também. Vocês só saem para comer? Na nossa igreja, a gente só sai para comer. É só isso que a gente faz, né? Come, não é verdade? A gente come, que é uma beleza. Eu fico muito feliz depois que eu como. Vocês também ficam? E a gente fica muito alegre, tem todas essas emoções em nós. E a alegria, muitas vezes, nos incentiva a ação. Nos incentiva a ação. Mas, gente, ter a alegria o tempo todo e você só querer sentir essa emoção, eu quero te dizer com toda a franqueza do meu coração, isso não é bom para você, porque ninguém consegue ficar 100% do tempo bem. Eu conheço uma pessoa e ela fica muito tempo assim, escondendo dela mesma os sentimentos dela. E uma vez ela tirou uma foto e eu consegui captar naquela foto o sentimento que ela estava tendo. Naquele momento ela estava muito feliz. E aí eu falei para ela, nossa, que bom que você conseguiu sentir alegria. Olha só que bom. Né? Eu consegui ver pela uma foto o que você estava sentindo. E aí ele virou para mim e falou assim, claro que não. Eu não estava feliz. Eu estava bem triste, inclusive. Eu falei, você precisa começar a fazer teatro um pouco melhor. Porque não está funcionando. Você só sentir tristeza não é bom, e você também só querer sentir alegria não é bom. Você precisa sentir todas as emoções. E daí ele falou assim para mim, era um menino, daí ele falou assim para mim, então eu posso ficar, tipo, todas as coisas, eu posso sentir todas as emoções. Eu falei, sim, você deve. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Você deve sentir todas as emoções. Por isso, você ficar feliz o tempo inteiro não é saudável. Às vezes, você está escondendo de você mesmo algumas emoções que estão encobertas.
algumas coisas que você está deixando tão lá dentro de você, tão lá no fundo, e quando esse negócio vier, vai vir com uma potência tão, mas tão forte, que às vezes você não vai suportar. Tá bom? E essa é a alegria. É bom? Claro que é bom. Eu me considero uma pessoa muito feliz, bem contente. Meu esposo sabe, eu acordo de manhã já assim, ai, amor, e aí, o que a gente vai fazer hoje? Ai, como vai ser o dia? Ele fala assim para mim, ó, Juliana, por favor. Eu falo, ai, tá bom, né? Beleza, então eu vou ficar quieta, porque eu sou muito feliz de manhã. Só que daí, 10 horas da noite, ele está na potência máxima da alegria dele. Ele chega, ai, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tô assim já, ó. Ai, Carlos, me dá uma paz, né? Ele fica assim, ai, tá bom. Daí fica os dois, né, meio quietos um com o outro, porque cada um sente uma coisa diferente de um momento diferente. E é normal, é a vida, não é verdade? Essa é a vida. E aí, junto com a vida, a gente vai achar outra emoção que faz parte de nós, que é a emoção raiva. Quem aqui se considera uma pessoa meio nervosa? Nossa, gente, isso mesmo, muito bem. Eu também me considero uma pessoa nervosa. Meu esposo que o diga, né, Carlos? Eu sou uma pessoa meio nervosa. Ai, peraí. Eu sou uma pessoa meio nervosa, às vezes. Confesso. E é muito difícil a gente entender que a emoção raiva também faz parte de nós. Porque socialmente a raiva não é muito bem aceita, não é verdade? Quando você vê alguém explodindo, quando você vê alguém externalizando a raiva, gritando com alguém, o que você sente? Você fica incomodado, não fica? Você fica, nossa, que pessoa grossa. Ai, que pessoa estúpida, por que ela fez isso? Ai, vamos falar, aprender, né? A pessoa precisa aprender a falar direito. Ai, que horrível. Mas a raiva faz parte da nossa vida. E a gente precisa sentir essas emoções. E aí, eu quero trazer uma perspectiva para vocês de que a raiva não é só ruim. A raiva, em alguns momentos, ela precisa acontecer. Por quê? A raiva é um sentimento que surge quando a pessoa se vê em situações que causam frustração ou que são hostis a ela. A raiva pode ser uma grande aliada para mudanças significativas. Então, por exemplo, eu estou na escola, e eu não sei como funciona aqui, mas lá em Londrina, a gente faz um negócio que a gente chama de âncora, que são células nas escolas. E aí, vamos supor que eu, adolescente, estou na minha escola, e eu percebo que os adolescentes da minha sala, ou da minha escola, enfim, precisam de Jesus, e eu sei que eles precisam de Jesus. E isso começa a me dar uma raiva, porque eu falo assim, eles precisam de Jesus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer algo por eles. Eu preciso alcançar essas vidas para Jesus. Eu preciso isso, eu preciso. Aí o que acontece? Você fica com raiva de ver seus amigos não conseguindo acessar Jesus, e você tem a fonte da vida em você. E aí você fica com raiva disso, e essa raiva te move a fazer o quê? Abrir um âncora, por exemplo. Abrir uma célula na sua escola, para que você alcance outras pessoas. Entende? Essa raiva, essa indignação, vamos trocar o nome, essa indignação te moveu a fazer algo bom. Mas essa raiva também pode te mover a fazer algo ruim? Pode. Mas ela faz parte, assim como a alegria. Entende? Faz parte das nossas emoções. A gente precisa sentir ela. E outra emoção é o medo. Quem aqui se considera uma pessoa medrosa? Muito medo, medo de barata, medo de rato. Muitos medos, não é mesmo? Milhões de medos. O medo, muitas vezes, é o que eu chamo de sabotador. Por que eu chamo de sabotador? Porque, às vezes, esse medo é tão irreal. Às vezes, você está inventando uma coisa. Ai, eu cheguei na igreja hoje, vou falar de mim. Eu cheguei na igreja hoje, e aí uma pessoa me olhou estranho. Ai, estou com medo daquela menina. Acho que ela vai me pegar depois no final do culto. Ai, eu acho que ela vai me bater. Ai, eu acho que... Daí, a menina tenta se aproximar de você. Falar, oi, fulana, e aí, como você está? Você fala, oi, e aí, tudo bem? Está tudo certo? Esse medo te impede, às vezes, de ficar perto das pessoas. E esse medo é irreal. Só porque a pessoa te olhou, ela vai te bater?
ou ela não gosta de você, ou ela te acha muito chato, muito chata. Isso não é verdade. E esse medo é um estado emocional negativo ou aversivo, com sensações altíssimas, que nos dá vontade de evitar e escapar de situações perigosas. Só que eu quero te dizer que quando você sente medo em alguns momentos, você precisa enfrentar. Não dá para você ficar fugindo toda vez que você sentir medo. Não dá para você evitar toda vez. Eu sempre falo para meus pacientes, como a gente enfrenta o medo? Enfrentando o medo. Simples. É bem simples. Acreditem se quiser. Ai, meu Deus. Ai. Acreditem se quiser, eu era uma pessoa extremamente tímida. Mas muito tímida antes. Eu estar aqui hoje, eu venci o meu medo de falar em público. Eu estava ali agora com meu esposo, estava assim, ai meu Deus, estou tão nervosa, Carlos. Ai, ele falou assim, Juliana, para. Ai, cara, isso aí. Tipo assim, vamos minha filha, vai para frente, né? E eu falei, ai, tá bom, né? Vamos encarar esse negócio. E estou aqui, entende? Você precisa encarar o seu medo. Ai, mas o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão falar de mim? Gente, o que as pessoas vão pensar ou falar é o problema delas. Você não pode ficar paralisado por conta de um medo que você tem das pessoas. Você precisa encarar isso em alguns momentos. Você já imaginou se eu nunca fosse vencer a minha vergonha? Eu nunca ia estar aqui. Eu nunca ia ser psicólogo. Porque meus pacientes chegam e eu não sei quem eles são. Então eu tenho que conhecer eles ali, eu tenho que vencer meu medo, eu tenho que vencer minha timidez todos os dias. E eu venço ela todos os dias. Eu tenho que encarar. Então, você enfrenta o seu medo enfrentando o medo. Bem simples e bem real. Tá bom? Então, se você tem um medo, enfrenta ele que você vai conseguir. Tá? Mas não vai ficar pegando a barata na mão também, esmagando o rato com o pé, entendeu? Não vai fazendo essas coisas assim. Vai devagar. Olha uma foto. Aí, depois você pega um rato na mão, entendeu? Eu vou contar uma história sobre medo, que eu lembrei. A minha irmã, vou expor, a minha família é uma família muito sarrista, assim, principalmente meu pai. Meu pai é terrível, terrível, terrível. E aí, minha irmã, a gente gosta muito de comida japonesa, de coisas japonesas, assim. E aí, tinha uma feirinha em Londrina que vendia umas rodelinhas, assim, com chocolate. E aí, o meu pai chegou um dia, coitado da minha irmã, gente. Meu pai e minha irmã morria de medo de besouro. Sabe aqueles besouros bem chifrudos, assim, ó? Sabe qual é, né? Com umas casconas, assim, nas costas, assim, ó. Um negócio tenso. Minha irmã não gostava desses besouros. Daí, o que aconteceu? Meu pai chegou e falou, filha, trouxe as coisinhas que você gosta do japonês. Vem cá comer. Daí ela falou, ai, que legal, vamos lá comer. Vamos lá. A hora que abre o troço, o besouro sai, assim, ó. Aí ela vai... Por que você fez isso? Ficou toda nervosinha. Aí, assim, hoje ela tem medo das coisas? Tem. Mas hoje a minha irmã faz trilha, ela enfrenta os bichos lá que ela tem que enfrentar, ela vê as coisas lá, ela fala, beleza, vamos passar por cima e tá tudo certo. Por quê? Meu pai teve que expor, entendeu? A menina teve que aprender nos trancos e barranco ali, abrindo e vendo besouro na frente dela, né? E o medo, de verdade, desapareceu em algum momento. Né? Então, você precisa enfrentar esse medo. Esse medo não pode te impedir de fazer as coisas. Ele precisa te mover a fazer algo também. E aí, eu vou entrar num sentimento que eu acho que é o que a gente não gosta de sentir. E é onde eu quero mais focar. E eu precisei passar por tudo isso com vocês até chegar na... Qual o sentimento? Tristeza. Sabia. Imagina que a tristeza não ia estar aqui, não é verdade? Tristeza. Quem aqui gosta de ficar triste? Nenhuma mão levantada. Quem aqui gosta de sentir alegria? Tá vendo? Ninguém gosta de ficar triste. Ninguém gosta de sentir tristeza. E é muito engraçado... É muito engraçado porque em alguns momentos a gente evita tanto ficar triste que é como se a gente vivesse um teatro o tempo inteiro. E eu falo de teatro bastante porque eu e meu esposo nós somos líderes de teatro na nossa igreja.
E a gente vê muito, a gente pede para as pessoas encenarem as coisas, né? Então, imita aí uma lagartixa, a pessoa imita uma lagartixa, faz não sei o que lá, a pessoa faz não sei o que lá, entendeu? A pessoa faz o que a gente pede lá, né? No sentido de expressões faciais, assim, expressões corporais. E aí eu percebo que as pessoas se esforçam muito, mas muito mesmo, para esconder quando elas estão tristes. Elas ficam negando delas mesmas a tristeza. Eu fiz uma sessão essa semana passada, agora, e a minha paciente chorou muito, assim, muito. Porque eu consegui acessar com ela o momento de tristeza dela, e ela estava evitando isso fazia 2 anos. Viver esse momento triste que ela passou na vida dela. E aí, por conta de uma pergunta que eu fiz, abriu a chave, assim, para ela começar a chorar, 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 chorar. E eu olhei para ela e falei, que bom que você fez isso. Põe para fora. Expressa isso. Chora mesmo. Não tem problema chorar. Não tem problema você não estar bem. Ninguém fica feliz o tempo todo. Tem dias que eu, enquanto psicóloga, me sinto triste. Esses dias mesmo, eu estava em casa, vai fazer uns 2 meses, eu acho, 3 meses. Eu acordei mal. Por quê? Não sei. Não faço ideia. Eu acordei triste. Aí meu esposo chegou em casa, eu estava triste. Eu falei, nossa, Carla, eu mandei mensagem para ele o dia inteiro, né, amor? Nesse dia, eu falei, nossa, eu não estou bem hoje. Ai, estou meio triste. Mas por quê? Eu não sei por quê. E às vezes você não vai saber mesmo. E aí eu fiquei triste, fiquei chorando, fiquei estranha. Acordei no outro dia estranha de novo. E aí eu falei assim, eu vou ter que me permitir sentir isso, entender o que está acontecendo aqui dentro de mim. E aí eu tinha vontade de chorar, o que eu fazia? Chorava. Ia adiantar eu ficar guardando isso para mim? Não, porque eu sei que é terrível eu ficar guardando essa tristeza só para mim. Eu deixar esse negócio virar uma bola de neve dentro de mim. E isso não é saudável para você. Então, a tristeza é uma emoção que a gente não gosta de sentir. A gente evita o tempo todo. E é exatamente esse o tema da prevenção ao suicídio, né, no mês de setembro. Para que você fale sobre o que você está sentindo. Para que você verbalize as suas emoções. E a tristeza, com certeza, faz muito parte disso tudo. Então, essa emoção se caracteriza por uma queda de ânimo e uma redução significativa dos nossos pensamentos e comportamentos. Então, a gente fica triste, a gente não sabe, às vezes, por quê. E eu quero falar um negócio aqui para vocês. Tristeza é diferente de depressão. Tristeza tem motivo para acontecer. Tristeza, você perde, por exemplo, um parente querido que era seu, você fica triste por isso. E passa. Não fica por longos anos, não fica por períodos muito prolongados. Ela passa. Tristeza é diferente de depressão. Se você tem ficado triste por muito tempo, por muitos meses, tem chorado com muita frequência, tem se isolado socialmente, tem escondido assim, alguns sentimentos de você, pode ser que não seja só tristeza. Pode ser que seja um indício de uma possível depressão. E você precisa ficar atento a isso. Você precisa procurar ajuda. Uma hora você não vai aguentar. E aí acontece o quê? Cortes, tentativas de suicídio, e vai para coisas que a gente não gostaria que acontecesse com você como adolescente, porque você tem uma vida inteira pela frente. E quando você escolhe não falar sobre o que você está passando, você não deixa com que as pessoas te ajudem, e as pessoas querem te ajudar. Elas estão aqui para isso, essa igreja existe para isso, para ajudar pessoas. Amém? Então você precisa falar, tá bom? Ficar triste é absolutamente normal. Não tem nada de errado em relação a isso. Tá bom? Beleza? Todo mundo tá meio já, cabisbaixo, ai meu Deus. Da alegria todo mundo estava empolgado, né? Falou da tristeza, todo mundo caiu. Todo mundo ficou triste. Exemplos bíblicos. Por que eu coloquei isso? Em alguns momentos, a gente olha para alguns personagens da Bíblia, por homens e mulheres de fé, e fala, imagina que eles sofreram. Nossa, olha Paulo, incrível, maravilhoso, passou tudo que ele passou. Olha Jó, exemplos bíblicos de pessoas que também passaram por emoções, que sofreram, que conseguiram vencer, e está tudo certo. Então, Sara ficou ansiosa pelo tempo de espera. Ansiedade. Quem aqui é ansioso? Um amigo ali já levantou tudo. Para levantar os pés, levantava, né?
Quem aqui é ansioso? Muita gente é ansiosa, não é? Eu sou ansiosa, eu fico ansiosa, fico nervosa às vezes, dá um negócio no estômago, não é? Sara ficou ansiosa. Imagina ter que esperar a promessa do Senhor lá para ficar grávida. Velha já e tendo que esperar. Quem não fica ansiosa? Se Deus falasse isso para mim hoje, Juliana, com 80 anos você vai ter filho. Eu falar, 80 anos é muito. Vamos agilizar, Deus? Vamos lá. Dá para ser agora com 29? Não dá não, tem que ficar esperando. E aí a gente fica, né? Vai Jesus, tá demorando. Não é? E você fica ansioso com isso. Jó. Eu acho que a única pessoa que sofreu mais que Jó foi Jesus. Gente, pensa em Jó. Perdeu família, perdeu tudo que ele tinha. E aí no final do capítulo dele, ele vira e fala, Senhor, Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por que será que já falou isso? Alguém arrisca? Porque Deus deu em dobro? Também. Mais do que isso, Jó, mesmo em tempos de sofrimento, entendeu que ele não estava sozinho. Que ele tinha alguém para contar. Que ele tinha alguém andando lado a lado com ele. Por isso que lá no final do capítulo ele vira e fala, Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Depois de tudo que eu passei, eu te conheço de verdade, porque eu entendi que mesmo quando eu acho que tudo está indo contra, o Senhor está ao meu lado. Então, Jó é um grande exemplo para nós, eu acho que Jó passou por todas as emoções possíveis, com certeza Jó ficou deprimido, com certeza, imagina, perdeu tudo que ele tinha, pensa você agora, adolescente, perdendo seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cachorro, seu papagaio, periquito, casa, perdendo tudo. Você não fica triste só de pensar? Imagina Jó que passou por isso. E ele mesmo assim continuou acreditando que Deus estava lado a lado com ele. E ele está lado a lado, em tempo integral com a gente. Não é ontem, não é hoje, não é só amanhã, é todos os dias. Pedro negou a Jesus por medo. Paulo. E Jesus? Jesus santo, né? Imagina. Jesus não ficou com raiva em nenhum momento. Verdade ou mentira? Mentira? Verdade? Verdade ou mentira? Verdade ou mentira, Tânia? Teve. Jesus, quando chegou lá no templo e viu aquela zorra acontecendo, todo mundo fazendo um monte de coisa errada, o que ele fez? Ai, discípulos amados, Senhor, Pai do céu, agora, orou em línguas. Foi isso que ele fez. O que ele fez? Meteu o pé em tudo. Acabou com tudo ali, não é verdade? Ele ficou com raiva, ele experimentou esse sentimento. E, gente, eu penso assim, todos nós somos cristãos, certo? Todo mundo que está aqui. Se você veio aqui convidado e você ainda não conhece Jesus, eu quero te dizer que Jesus passou por todas as emoções. E Jesus conseguiu vencer todas as emoções. Você já imaginou uma pessoa suportar o pecado do mundo inteiro nas costas? Você acha que foi fácil para Jesus? Você acha que foi fácil para ele estar na cruz do Calvário, morrer por nós, nem nos conhecer, né? A gente nem existia, a gente nem pensava em existir, e Jesus morreu por nós. Ele sofreu todas as coisas, ele passou por todas as emoções, e ele venceu a morte, e ele está vivo, ele ressuscitou, e está com nós aqui hoje. Ele é o nosso maior exemplo. É ele que a gente precisa olhar e falar, cara, Jesus venceu, e eu também posso. E na Bíblia fala para nós, você vai passar opa, falei que eu erro às vezes, né? Tem de bom ânimo, mas eu venci o mundo, não é? Você passa por aflições, a Bíblia não garante, aceita Jesus hoje, amanhã, meu querido, tá tudo certo com você, nunca mais vai ter nenhum sofrimento,
não vai passar por nada. É assim? Não, não é desse jeito. Então, Jesus tem que ser o nosso exemplo de vitória em todas as coisas, amém? A gente precisa entender isso. Que todas as personagens da Bíblia, né, todos assim, eu vou generalizar, mas muitos personagens bíblicos que a gente admira, passaram por emoções. E eles conseguiram vencer, e você também consegue, você não está sozinho. Acredite nisso. Tem pessoas que querem te ajudar. Menina, tem pessoas que querem te ajudar. Menino, tem pessoas que querem te ajudar. E você precisa aprender a falar. Você não pode ficar sofrendo sozinho. E como tudo isso me influencia? Como todas essas emoções que eu acabei de falar nos influenciam de fato? As nossas emoções são importantes. A gente precisa entender isso. Não é pecado você ficar com raiva. Não é pecado você ficar irado. Na Bíblia fala, irai-vos, mas não... Irai-vos, mas não... Pecai, né? Isso mesmo, é isso que fala. Você pode se irar. Não tem problema, não é pecado você ficar ansioso, não é pecado, mas nós não podemos controlar o que vamos sentir. Porém, podemos controlar o que vamos fazer diante das nossas emoções. Que eu sempre falo essa frase, quem é meu paciente sabe. Eu falo essa frase sempre assim, você não controla o que você sente, você controla o que você faz diante dessa emoção. O que eu quero dizer com isso, gente? Estou sentindo tristeza. E aí vou fazer uma atividade com vocês aqui. Gente, nesse momento, vocês não podem pensar num elefante rosa, tá bom? Não pensem no elefante rosa, combinado? Vocês estão pensando no elefante rosa? Não é para pensar no elefante rosa. O que vocês pensaram? Elefante rosa, não é? E eu nem precisei falar 2 vezes. Eu falei uma vez e você já pensou. Agora, vamos trazer para as emoções. Eu fico falando para mim, eu não posso ficar triste. Eu não posso sentir tristeza. Não, está tudo bem, eu não posso ficar triste. Não, está tudo bem, eu vou conseguir vencer isso. Eu não preciso de ajuda, eu vou conseguir vencer isso. Como que você acha que você vai ficar depois de 5 dias escondendo isso de você? Você vai ficar muito triste. Essa emoção que antes era muito pequena, começa a virar um turbilhão de emoções dentro de você. E aí, ao invés de você escolher pedir ajuda, então você sente, pede ajuda, o que você faz? Sente e começa a se isolar, começa a se cortar, começa a comer demais para compensar a sua tristeza, ou começa a vomitar para não sentir o que você quer sentir. Começa a brigar, começa a ficar nervoso, começa a ficar nervosa. E aí você controla seu sentimento de tristeza? Não dá para controlar, só que você controla o que você faz. Então você pode escolher pedir ajuda, ou você pode escolher fazer automutilação, por exemplo. É você que escolhe. Você tem 2 escolhas. Deixar as emoções tomarem conta de você, ou entender que essas emoções fazem parte de você e aí fazer algo. Então, peça ajuda, não deixe esse negócio virar uma bola de neve. Falar traz cura e alívio. Falar é importante. Eu tenho uma paciente, ela veio comigo, acho que 3 vezes, no máximo. Elas 3 sessões, falou. Aí, na 3ª sessão, ela falou, Ju, acho que eu estou muito bem. Eu falei, sério? Nossa, não fiz nada, eu só sentei e ouvi. Ela falou exatamente isso, eu precisava falar. Eu precisava jogar isso que estava dentro de mim. Eu precisava colocar para fora o que estava sentindo. E eu coloquei. Eu estou me sentindo tão leve. E é muito legal, porque você de fato não fez nada, mas você me ouviu. Alguns amigos de vocês precisam ouvir vocês. E você precisa falar em alguns momentos para alguns amigos que querem te ouvir também. Faz sentido para você? Você precisa jogar isso para fora. Não falar traz peso e doenças psicológicas. Quando você fica escondendo esse sentimento de você, é muito complicado. Muito complicado mesmo.
Eu vou pedir para o Carlos falar um pouquinho o testemunho dele, bem rapidamente. Ele vai falar sobre uma situação que ele vivenciou quando ele era adolescente. Ele passou por depressão, enfim. E ele vai falar o que ele fez com isso, tá bom? Eu acho que é importante para vocês escutarem o testemunho, é importante para vocês entenderem o que vocês precisam fazer quando vocês estão passando por algum momento difícil, de dificuldade, tá bom? Então, o Carlos vai falar bem rapidinho para vocês. Beleza, boa noite. Meu nome é Carlos, sou aqui do seu lado. Sou o esposo da Juliana. Então, a Juliana aqui, ela é a psicóloga, a doutora, e eu sou o paciente, tá? E, inclusive, a nossa história foi essa, tá? Eu era paciente dela, ela se apaixonou por mim tô brincando, foi isso não. Não sou o paciente dela, sou paciente de outra psicóloga. Né? E uma coisa muito importante, assim, que eu gostaria de falar para vocês, porque tudo que eu vivenciei foi justamente na minha adolescência, provavelmente na idade de muitos de vocês, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, por aí. Então, um recado que eu gostaria de dar para vocês é nunca subestimem os sentimentos de alguém. A Juliana falou sobre, muitas vezes, a gente pensar que a pessoa, de repente, está passando por um momento de depressão, a gente pensar que é fraqueza. Mas eu posso te garantir que, se você nunca passou por isso, você não tem ideia do que é passar. Existem sentimentos que você nem sonha que são possíveis de acontecerem dentro de nós. Né? Então, quando eu tinha 17 anos, mais ou menos, cara, um cara normal, me sentia super feliz. Não tinha, assim, na minha família, apesar dos meus pais eles terem se separados, eu acredito que é a realidade de muitos de vocês, não era uma coisa que me afetava, ou pelo menos eu imaginava que não me afetava tanto, assim. E eu tinha uma vida bacana, legal, curtia com os amigos e tudo mais. Só que de um tempo, assim, eu comecei a notar que alguma coisa começou a mudar dentro de mim. Né? E eu sentia uma tristeza, e essa tristeza, muitas vezes ela tinha motivo, e muitas vezes ela não tinha motivo. Só que não era uma tristeza simplesinha. Era como se, pensa assim, um buraco negro abriu dentro do seu peito, e ele sugou toda a alegria que você tem. E não importa o que você faça, não importa o quanto você se esforce, não importa o quanto você quer estar melhor, você não consegue se sentir assim. E aquele sentimento de tristeza era tão profundo, que eu comecei a falar, cara, tem alguma coisa errada comigo. Eu lembro até hoje que eu cheguei perto, minha mãe estava assistindo uma novela, assim, na hora que eu cheguei perto dela, e eu precisava falar aquilo, porque aquilo estava me consumindo. E eu olhei para ela, e eu não consegui falar naquela hora, mas eu senti que alguma coisa mudou dentro de mim, pro lado negativo, como se fosse uma explosão dentro de mim. E dali para frente, eu comecei a piorar muito. Até o momento que eu não suportei mais, eu te falei, mãe, tem uma coisa errada comigo. Eu não sei o que é, mas eu não estou me sentindo bem, eu só estou tendo um pensamento ruim, é um pensamento atrás do outro. Enfim, para encurtar a história, né, foi um período assim, muito difícil para mim, porque eu sempre me achei o cara, no sentido assim, cara, eu confio em mim, cara, eu sou forte, eu aguento sozinho, não tem essa, mas espera aí. E eu pensava isso, eu pensava assim, cara, a pessoa fala que está com depressão, de repente desistiu de tudo, mas essa pessoa é fraca. Né? E eu pensava isso, até que eu passei por isso. Né? E era algo que eu não controlava. E eu costumo dizer assim que, apesar de tudo que eu passei, foi a doença mais abençoada que aconteceu comigo. Oh, mas como assim, Carlos? Como que uma doença que te trouxe tristeza pode ser abençoada? Foi através dessa doença que eu procurei a Deus, né? que eu tive encontro com Cristo, e foi através dessa doença que eu fui capaz de desenvolver em mim uma habilidade de conseguir entender o sentimento e o sofrimento de outras pessoas. Eu parei de simplesmente questionar, ou eu pensar que é fraqueza, e eu comecei a entender o porquê que as pessoas sofrem, o que elas sentem quando elas sofrem, principalmente em casos como esse. Hoje, eu ajudo outras pessoas que passaram pelo que eu passei. E talvez você está passando por isso também. Talvez você esteja sofrendo, e por você estar num contexto de igreja, isso é um erro que nós, né, que somos corpo de Cristo, nós cometemos demais, tá? Porque o cara tem diabetes, e daí o que a gente faz? A gente fala, olha, você precisa ir num médico, você precisa tomar uma insulina, né? O cara tem, enfim, tem uma pressão alta, e a gente fala para ele, olha, você precisa tomar um remédio para controlar a sua hipertensão.
Agora, o cara fala que está com depressão, meu Deus, está amarrado. O que é isso? Isso não é coisa de Deus, não. Pelo amor de Deus, o que é isso? Depressão? Você tem que orar. Cara, a oração foi muito importante para mim. Nesse período, principalmente. Mas não foi só a oração que me ajudou. Eu precisei da ajuda de uma psicóloga. Eu precisei da ajuda de medicação. Tá? E muitas vezes a gente tem esse preconceito. E muitas vezes tem pessoas sofrendo dentro da igreja, sofrendo muito. Essa pessoa não tem coragem de se abrir, porque ela acredita que a reação das pessoas vai ser essa. Vai falar assim, cara, isso não é de Deus. E daí, além da pessoa estar passando por toda aquela situação, pronto, ela está endemoniada. Porque não é de Deus, se não é de Deus, é de quem? É do capeta. Né? E a pergunta que eu faço para vocês é justamente essa. Por que a gente não pede uma pessoa que tem, por exemplo, pressão alta ou diabetes e orar? Por que a gente não fala assim, não toma insulina não, só ora? Por que a gente faz isso com uma pessoa que tem diabetes, a gente não faz isso, e com uma pessoa que tem depressão, a gente faz isso? O nosso cérebro também, ele é químico. Ele também é um órgão, a gente não pode esquecer disso. E depois que eu passei por tudo isso, eu fui entendendo, eu fui estudar, eu fui aprender mais sobre esse assunto. Né? E à medida que eu fui estudando, eu fui entendendo que é um órgão como um coração. A única diferença é que ele afeta diretamente na nossa personalidade. Então, as pessoas percebem isso. Então, o meu recado é esse, sabe? Se você está passando por uma situação como essa, se abra. Se você é líder aqui dentro, se você é pastor, se você é pai e mãe, não subestime os sentimentos dos seus filhos. Talvez eles estejam passando por algo que você nunca passou e você não tem nem ideia da luta e do tormento que ele está passando aqui dentro. Mas, Carlos, isso tem jeito. Talvez você está passando por isso e você não sabe se tem jeito ou não. Eu quero dizer que tem jeito sim. E não é o caminho de morte. Tá? Porque o suicídio, ele é o quê? Claro, quando eu estava passando por esses sentimentos, teve momentos que eu não quis me matar, mas eu não queria mais viver. Eu falava, Deus, me leva. Porque eu não aguento mais esse sofrimento. Mas, cara, o suicídio não é o caminho. Ele não é o caminho porque é como se você pegasse um problema que é temporário, porque passa. Escute o que eu estou falando para você. Se você está passando por isso, isso passa. Mas você pega um problema que é temporário, uma mosquinha está voando em volta de você, te atazanando, e você joga para tentar resolver isso, você pega uma bomba atômica e joga em cima dessa mosca, e você acaba com tudo, com você, com tudo que está em volta de você. Então, o suicídio nunca é solução. Você se destrói todas as pessoas que estão em volta de você. Então, é isso que eu queria deixar, sabe? Eu queria deixar uma mensagem no sentido assim, vocês precisam buscar ajuda se vocês estão passando por isso. Se você conhece alguém que está passando por isso, aconselhe essa pessoa a buscar ajuda, a pessoa certa, um pastor, um psicólogo, né? E hoje eu estou bem, tá, gente? Estou muito feliz, casado com uma psicóloga. Deus é tão inteligente, né? Como diz um pastor lá da nossa igreja, o Espírito Santo é tão sabido, né? Que preparou uma psicóloga aqui para um rapazinho que precisava de uma psicóloga, né? E eu estou muito feliz. Então, assim, tem um caminho de volta, tem um caminho para você ficar bem. Então é isso aí, eu não vou ocupar mais seu tempo. Muito obrigada. Você vê, ele passou por depressão, ele tem toque, também ele não falou, mas ele tem transtorno obsessivo compulsivo. E hoje ele vence todas as coisas, conseguiu vencer tudo isso que ele já passou. Porque ele procurou ajuda, né? Porque ele não deixou isso virar uma bola de neve dentro dele. Então, não ache que procurar ajuda é coisa de gente doida, porque não é. Não ache que fazer terapia é coisa de gente fraca, porque não é. Não ache que falar sobre as emoções é só coisa de mulher, porque mulher é mais emocional, homem não fala sobre as emoções, homem não chora, homem não sente. Tá bom. Vai nessa. Homem chora, homem sente, homem fala sobre as emoções também. Não ache que você não tem Deus no seu coração, porque isso não tem nada a ver com nada. Isso não é verdade. E não ache que Deus esqueceu de você. Então tá bom, eu já estou com depressão, e o fulano de tal está tão bem, meu Deus não me ama mais. Deus não quer nem mais saber de mim. Deus se esqueceu, eu não tenho Deus no coração. Igual o Carlos falou, isso que você está sentindo, está passando, é pecado. Não é. Depressão, ansiedade, é transtorno psicológico. Você precisa de ajuda.
Então, não acho que você precisa enfrentar tudo sozinho, tá bom? Eu preciso de 2 pessoas, 2 voluntários. Tanto faz menino ou menina, pessoas corajosas. Vem, amigo, pode vir. Vem também. Dá o... Pode ser mais, vai, pode ser, não tem problema. Quê? Ó, vou explicar, hein? Vamos ver. Pode? Nossa, gente, a galera... Olha, gente do céu. Eu vou te contar. Ó, eu vou te falar uma coisa. Se você caísse, menino do céu. Gente, quantas pessoas. Ó, então eu vou fazer uma competição. Ai, meu Deus, será que eu tenho? Acho que eu tenho. Ó, pega uma e, por favor, vai passando. Eles vão pegar bexigas e a gente vai fazer uma competição de bexiga. Alguém tem medo de bexiga aqui? Você tem? Ixi, vai estourar na cara. Não tem medo? Tá bom. Então, ó, o que vai acontecer? Pega aí as bexigas, vai. Rapidão, rapidão. Estamos no horário já, eu acho. Não estamos no horário? Não? Então... Ah, tá bom. Então, muito bem. Vamos lá, então. O que vai acontecer? Vamos dar uma distância aí, gente. Porque, né, sei lá, bexiga é perigosa, né? Eu não gosto muito de bexiga. Vai, dá uma... Isso, muito bem. Então, o que vai acontecer agora? Ó, presta atenção. Ó, eu falei do meio cair aqui, eu que vou cair daqui a pouco. O que vai acontecer, então? Vocês, ó, presta atenção, os amigos aqui, hein? Vocês vão encher bexiga o máximo que você conseguir, o mais rápido que você puder. Tá bom? Quem estourar primeiro, ganha um prêmio. Beleza? 1, 2, 3 e já! Vai, meu filho, vai. Ai! Aê, pode parar! Ai, tá bom, já chegou. Gente, pode parar. Pode parar, gente. Ai. Vamos, deixa... Ai. Gente, ah, chega! Em nome de... Ai, gente. Chegou! Não estoura esse em nome de Jesus. Quem que ganhou? Você. O prêmio dele vai ser... Expressões faladas são muito importantes. Olha que prêmio bom. Você não gostou? Não foi você que acertou? Ai, gente. Ó, vou falar pra você. Porque, como que é seu nome? Edson. Que bullying que você sofre aqui nessa igreja, né? Gente, sem bullying com o nome do menino, coitado. O Edson. Gente, vocês podem voltar pro lugar, tá bom? Muito obrigada pela participação. Palmas para eles. Vem cá, Edson. Por que eu fiz essa dinâmica? Eu gosto muito... Ó, é isso que eu ia falar. Solta a bexiga, porque vai que ela estoura no meio aí, eu vou dar um sustão também aqui. O que eu falei? O Edson... Eu sempre uso a analogia de bexiga com expressões. Quando você fala, você expressa o que você está sentindo. Quando você demora muito, por exemplo, para encher a bexiga, o que acontece se o Edson demorasse muito para encher a bexiga? Ia acontecer igual teve um menino aqui que nem conseguiu estourar. Né? Ficou pititica, o outro lá saiu voando, nem conseguiu, né? E o Edson foi rapidão ali, ó. E ele achou que ele fosse ganhar um prêmio fantástico. Eu pensei, ganhar alguma coisa, né? Não, coitado. Não vai. Você vai ganhar um abraço, pode ser? Ai, cabeça.
estoura a bexiga na cara e ainda ganha uma testada da palestrante. Ganhou nada, pode ir, Edson, pode. Ai, meu Deus, coitado do Edson. Nunca mais vai querer vir aqui na frente, né? Vocês não chamam mais ele, hein? Traumatizei o menino, coitado. Edson, isso não estava programado. Desculpa, Edson, pela cabeçada, viu? Isso não estava programado no roteiro. Mas o que acontece, gente? A bexiga, quanto mais você demora para encher, ela vai devagarzinho, vai devagarzinho, vai devagarzinho. Até quando ela está super, super, super cheia, ela explode. E o explodir não é bom. O explodir, você tem que falar de uma forma boa. Não dá para você explodir, igual o Carlos falou às vezes, né? Que ele não tinha vontade de se matar, mas ele tinha vontade de morrer. Deus, me leva de algum jeito. Então, quando você perceber que a sua bexiga está ficando cada vez mais cheia, fala. Deixa ela voar um pouquinho, deixa ela esvaziar. Fale sobre as suas emoções. Edson, não preparei um prêmio gigantesco para você, porque, né, eu acho que só você vir aqui na frente, né, já é um prêmio, não é? Claro que é. Seus líderes depois te dão uma caixa de bombom. Turner, dá lá um... Fale, gente. Fale sobre... A equipe de louvor pode subir? Eu acho que você precisa falar sobre as suas emoções. Igual o Carlos falou, gente, não sofra sozinho. Esse negócio começou a ficar tão grande dentro do Carlos, que ele precisou falar. Eu não estou aguentando mais. A minha bexiga está muito cheia e eu preciso esvaziar. Eu não posso deixar ela estourar. Eu preciso esvaziar essa bexiga. E aí eu queria ter um tempo para gente orar. Eu queria ter um tempo para você se quebrantar diante de Deus. Quem sabe para você expressar o que você está sentindo para Deus. Igual eu falei, eu estou disponível para quem quiser conversar. Depois, né, é óbvio que eu não posso ficar muito tempo, enfim, mas eu estou disponível caso você precise conversar, caso você queira se abrir, enfim. Eu estou disponível. E com certeza tem pessoas que também estão disponíveis para te ouvir, para te acolher, para te abraçar. Você não está sozinho. Igual o Carlos falou, você tentar suicídio não é a solução para os problemas. Isso não vai resolver.